E ainda sobre a Semana Mundial do Brincar, nós vamos falar sobre brinquedos, viu, Piqui? Educativos e como eles ajudam no desenvolvimento da criança. Isso, Tchau. William. Tchau. Para isso, Fui. nós recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Elisete Gomes Natário, que está aqui com a gente, trouxe vários brinquedos, né, Elisete? Boa tarde. Elisete, boa tarde. Boa tarde. Adorei esses brinquedos aqui. Bom, alguns já são nossos conhecidos, né? Como a dama, o xadrez, né? Que são o dominó. Aqui a gente tem o dominó, mas alguns são um pouco diferentes, como esse aqui, por exemplo, a seleção de cores, né? Isso, um pouco diferente. É um pouco diferente, né? Então, e quando a gente está falando assim dos brinquedos e das brincadeiras, eu vejo que o grande foco eu fiquei feliz pela resposta de vocês, você falou vôlei, esconde-esconde, então sempre brincar com o outro, isso acho que é uma condição super importante, tanto para o desenvolvimento que a gente diz cognitivo, como o afetivo e para o motor também. Então dentro desse enfoque a gente tem os brinquedos que ditos mais pedagógicos, mas o brincar como em si, até brincar sozinho ou até mesmo brincar por brincar, já ajuda no desenvolvimento, porque nós precisamos brincar e a linguagem da criança é o brincar. E aí, para diferentes fases, a gente trouxe alguns brinquedos que representam o que a gente diz. Por exemplo, quando a criança está de aproximadamente de 0 a 2 anos, que a gente diz que é o sensório motor, né? Onde ela aprende... Sensório motor. Onde ela aprende através dos órgãos dos sentidos e da motricidade. Então, todos os brinquedos que puder ela refletir os órgãos, então, mexer, morder, cheirar, jogar no chão para ver o que acontece. Né? Então Como, vai por ajudar. exemplo, Este daqui esse aqui é o que- chamado mordedor, porque são cores fortes, são arredondados. E Conhece, né? Tem que fazer, lógico, a higiene, mas todo Isso. mundo aqui conhece que é o mordedor, né? isso, principalmente na Plástico nossa aqui e região. Isso. Mexe também, não só, né? Isso, ele tem um som que a gente tirou por causa da segurança da criança, aí você vai ao longo do desenvolvimento. Na fase seguinte, a gente tem assim, passou essa primeira de 0 a 2, onde a inteligência é mais prática, ou seja, onde ela entende, compreende e resolve os seus problemas através da prática, a gente vai, a partir dos 2 anos aproximadamente, a gente já entra para o mundo das fantasias, né? Ai, 2 anos. Das bonecas. Isso, que é a chamada inteligência simbólica ou também representativa, onde falar com a boneca e entender a boneca, a gente chama que é o animismo, ou seja, os brinquedos eles ganham uma personalidade, né? Ganham vida. Então, Brinca nesse com a momento, imaginação, né? e esse momento é muito importante você trabalhar com as diversidades, né? Então, assim, todo mundo fala, todo mundo explica, todo mundo tem vida, né? Isso é muito significativo. E, ao mesmo tempo, quando a gente chega aqui pro jogo das cores, que talvez seja um pouquinho A diferente. seleção das cores, que é um pouco diferente mesmo, O que né? você tem? Você mostra para ela, olha, aqui nós dividimos por cores, né? Ah, ok. E agora, que tal você também me ajudar a fazer isso? E aí, ela vai um pouco, a princípio, por ensaio e erro. Ela vai ter que colocar todos de um determinado lado, da mesma cor, e vai ter que fazer um vai e volta. E isso, ao longo do tempo, a gente vê que no começo, aí já por volta de 4 anos, ela vai por ensaio e erro. Ao longo do tempo, 6, 8 anos, ela já começa a desenvolver estratégias. Legal. E aí vai para... E vai Que- começando a aumentar Começa- a Isso, habilidade. perfeito. Exatamente a questão das estratégias é o que vai demarcar esse novo estágio, aproximadamente por volta de 6, 7 anos, onde a criança também já entra na escola, Certo. no ensino fundamental. Então, ele vai acompanhando ao longo do tempo, a gente chama a inteligência, ou seja, como ela entende, como ela compreende e resolve os seus problemas. Que legal, Tá? que bacana. Nossa, Elisete, que aula em 5 É, segundos, uma hein? aula. Gente, ela, ó, a Elisete, né? Então, aí o que acontece? Aí você tem os Você, jogos... você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Você é psicóloga. Poderia ser pedagoga, né? Mas Não, é psicóloga, Não, né? eu sou psicóloga É. e a minha pós-graduação, meu doutorado é em educação, né? Eu trabalho com a tá. formação de professores. Ah, tá, ok. Então, Então, é, né? Então é também, né? Então, e aí o que a gente tem? A gente tem os jogos que são mais simples, né? De estratégias, que a dama, que você, será que compensa? Ele deu um para eu comer, mas é obrigado a comer, depois eu vou perder 2, e aí você vai avaliando. Criam as estratégias. Aí vem Isso, aí você tem os mais simples, né? Você tem, por Dominó. exemplo, o dominó, que é aquele de baixo relevo também, porque ajuda através do tato, né? Você pode, por quem bate mais rápido ou por pontos. Você já está desenvolvendo as estratégias, já está desenvolvendo raciocínio lógico matemático. Esse aqui... E aqui é mais complicado. Não, aí você sabe Aí- jogar xadrez, William? Não, calma. Eu Olha, acho que vocês quero sabem. saber. E a gente tem o conhecido cara a cara também, gosto né? do cavalo. O cara a cara, que aí você vai dando dicas, né? Que jeito que ele é? Tem cabelo claro, ele tem óculos, né? Aí você vai excluindo as hipóteses. Que é também um trabalho de exclusão, porque para você trabalhar com a exclusão,
você tem que trabalhar com critérios, né? Então você está trabalhando o que a gente chama cada vez mais estimulando a cognição. São critérios. Não são só critérios de incluir, mas também de excluir. E aqui você tem o chamado xadrez. Porque o xadrez aqui é, ó, mais complicado. Já não é um brinquedo. A gente estava falando de brinquedo, mas o negócio Olha, é... mas é eu um conheço, brinquedo, eu é um conheço jogo. É um um brinquedo. jogo, eu conheço crianças de 8, Negócio é 9 anos que sério. jogam muito bem joguei a o partir xadrez. dos 8. Jogou a partir de quantos? 18 anos. Dos 8 anos a Elisete, tá vendo? Aprendi em casa. Aí é outro Aprendeu nível, em casa. né? Mas é estratégia, é você pensar na jogada, o que vai acontecer depois que você Exatamente. colocar, sei lá, o peão, a torre, o cavalo, quais são as jogadas que você pode antecipar. Então tem que pensar bastante, né? Isso, essa é a questão. O X da questão é que você tem um número grande de regras, porque cada peça se movimenta de uma determinada forma, e essa é a questão que você levantou, que no xadrez você tem que antecipar jogadas. Então, se eu der essa jogada, ele vai dar a seguinte, e aí, mediante a seguinte que eu quero que ele dê, qual que eu vou trabalhar? Porque eu tenho uma grande estratégia de jogo, que é chegar ao final e dar o checkmate a ele. Eu posso até estar oferecendo uma determinada peça, porque eu preciso liberar um campo de ação, né? Então, aqui é você prever e antever jogadas, que no nosso caso é o desenvolvimento cognitivo que a gente sempre espera. Planejar, né? Nós precisamos planejar nossas ações e criar estratégias. Tô Isso é um grande adorando isso, avanço né? para o abstrato. Estou adorando essa história da brincadeira e de você ter vários caminhos, né? E você foi por idade, etapas, né? isso. Por faixa etária, explicando os tipos de brinquedos. É claro que, além desses aqui, tem outros, como, por exemplo, o futebol, a corrida, o vôlei, né? O pega-pega, o esconde-esconde, né? Isso. E é importante estimular a criança com esse tipo de brinquedo, porque tem criança que não utiliza mais, né? Ou não, Hoje, nós estamos ainda já estamos muito numa época dos eletrônicos. O que também, tudo o seu tempo é importante, o equilíbrio é importante, né? Nós estamos num mundo que é um mundo físico e social, então a gente não vai abrir mão de várias coisas que estão acontecendo, eles também precisam estar antenados. Mas eu vejo assim que o grande foco aqui é que você precisa do outro, ou para estar no seu time, para você jogar contra o time dele. Dividir, né? Então, Brincar isso. dividindo. E eu acho que é o grande avanço nosso, que é a afetividade. Porque a afetividade, gente, é quando eu chego a afetar o outro e o outro me afeta. Então, através do jogo, eu sou afetado por ele e também o afeto. Que legal. E esse é o nosso princípio. Entre várias coisas. Eu queria agradecer muito, Elisete, sua participação e a explicação que foi, eu acho, bastante interessante. Você que tem criança em casa, estimule ela a brincar também, não só dê um celular, um aparelho, para que ela fique na internet, Na TV, né? na TV, assistindo desenhos, filmes, enfim. Vai ajudar, então, vai ajudar inclusive, no futuro. desenvolvimento da criança, não é, Elisete? Cognitivo, social, motor. Que é fundamental, né? É o que precisa. Obrigado, viu, minha Ok, querida, gente. por ter Obrigada. vindo. Volte sempre aqui, tá bom? Voltarei.